Olá, investidores. Meu nome é Evandro Figueiredo, sou médico pediatra e entusiasta do mercado financeiro. No vídeo de hoje, nós vamos estar conversando sobre 5 conceitos básicos que todo investidor precisa saber antes de fazer seu primeiro aporte em renda fixa. Entender esses conceitos é crucial por diversos motivos e vou explicar o porquê. Primeiro, renda fixa é uma das principais categorias disponíveis no mercado financeiro, oferecendo segurança e previsibilidade para o investidor. Mesmo que você seja um entusiasta de ações e fundos imobiliários, é importante diversificar sua carteira e conhecer todas as opções disponíveis. Por fim, entender a relação entre risco e retorno é essencial para alinhar suas expectativas e objetivos financeiros. Saber como balancear esses dois fatores pode proteger seu patrimônio e maximizar seus ganhos. Nesse vídeo, vamos abordar de forma simples e direta esses 5 conceitos. Tudo isso para que você consiga investir com mais confiança e conhecimento. Então vamos aqui. O primeiro conceito que precisamos dominar é inflação. Imagine a seguinte situação. Alguém chega com você e pergunta: afinal, o que é inflação? Apesar da inflação estar no nosso cotidiano e influenciar de maneira direta no nosso dia a dia, algumas pessoas podem não conseguir colocar em palavras o que seria inflação. A grosso modo, a inflação é o aumento geral dos preços de produtos e serviços ao longo do tempo. Em outras palavras, o nosso dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo e nós conseguimos comprar cada vez menos coisas com a mesma quantia. E como a inflação atrapalha a vida das pessoas? Imagine um cenário hipotético que você consegue encher o carrinho de supermercado com R$ 100. No próximo ano, se a inflação for alta nesse período, você não conseguirá comprar a mesma quantidade de itens com esses mesmos R$ 100. E com o passar do tempo, o poder de compra dos seus R$ 100 vai diminuindo cada vez mais. E em alguns anos, pode ser que esses mesmos R$ 100 só comprem uma pequena parte do que você consegue comprar hoje. A inflação também afeta os nossos investimentos. Para proteger seu patrimônio, é importante investir em opções que gerem retorno acima da inflação. Resumidamente, a inflação é o aumento geral dos preços, o que diminui nosso poder de compra ao longo do tempo, tornando necessário investir para proteger nosso patrimônio. Pois bem, conhecendo o que é inflação, nós precisamos saber agora como medi-la. Se eu preciso medir a altura de uma parede, eu vou medir em metros. Se eu preciso saber quanto cabe de água naquela garrafa, eu vou medir em litros. E se eu quiser medir a inflação, eu vou medir através de um índice. É o famoso IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Parece até um conceito complexo, mas ele é relativamente simples. Imagine o IPCA com uma grande cesta. Nessa cesta vão ter diversos produtos e serviços. E o IBGE vai verificando ao longo do tempo a variação de preços desses produtos e serviços contidos nessa cesta. Nessa grande cesta estão contidos a maioria dos produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras ao longo do ano. Imagine que você faz suas compras no supermercado e gaste R$ 300. Com o passar dos meses, mesmo comprando a mesma quantidade de itens, você acaba gastando R$ 320. Daqui a um tempo, 350. Essa variação de preço é computada pelo IBGE, que faz a estimativa de quanto está a variação global da inflação, somada ao aumento desses produtos e dos serviços que nós conversamos anteriormente. É feita uma estimativa do aumento global desses itens. Uns aumentando mais, outros podendo aumentar um pouquinho menos. Outros podendo, inclusive, ter deflação. Resumidamente, o IPCA mede a variação dos preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras. Aumento nos preços de itens como alimentos, habitação, transporte, saúde, educação e comunicação mostram como a inflação afeta o seu bolso. Pois bem, já conhecemos 2 conceitos: o que é inflação e como medimos essa inflação, que é através do IPCA. Como o governo faz para controlar a inflação? Nós temos um órgão máximo de política monetária no Brasil,
que é o nosso Banco Central. O Banco Central controla a quantidade de dinheiro em circulação no país, na tentativa de controlar a inflação e garantir a estabilidade financeira. Ele controla também bancos e outras instituições financeiras para que opere de maneira mais segura e eficaz. E também é o Banco Central que define o nosso terceiro conceito, que é a taxa Selic. É o Banco Central que define essa taxa, o que tem impactos diretos nos juros, no crédito, na inflação e, consequentemente, nos nossos investimentos. A cada 45 dias, o presidente do Banco Central e seus diretores fazem uma reunião e analisam como é que está o andamento da inflação, do crescimento econômico e as expectativas futuras da nossa economia. Isso define o quanto vai ser a taxa Selic. Se vai aumentar a taxa, se vai diminuir a taxa, no intuito de controlarmos a inflação. E essa reunião que ocorre a cada 45 dias é a famosa reunião do Copom, Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central. É ela que vai definir quanto será a taxa Selic. Entendemos que temos a figura do Banco Central, que norteia e controla a nossa economia. Entendemos que a cada 45 dias o presidente do Banco Central, junto com seus diretores, se reúnem para definir a taxa Selic. É a famosa reunião do Copom. Tá, mas afinal, o que é a taxa Selic? Taxa Selic nada mais é do que a taxa base do mercado financeiro brasileiro. É através da Selic que vem todas as outras taxas do nosso mercado financeiro. Pois bem, nas reuniões do Copom são tomadas algumas medidas estratégicas para contermos a inflação. Como é que funciona? O Banco Central pode precisar desaquecer a economia, retirando dinheiro de circulação. Ele aciona todas as instituições financeiras e estipula que eles terão que fazer repasses financeiros para os cofres do Banco Central para tirar moeda de circulação. Então ele chega com as instituições financeiras e, exemplo, Itaú, você vai ter que me repassar ao final do dia R$ 1 bilhão que eu preciso desaquecer a economia e preciso que você me faça essa transferência. No banco, a mesma coisa. Você vai precisar me transferir esse dinheiro que eu preciso tirar dinheiro da economia para desaquecer que a nossa inflação está sendo elevada. Então, no intuito de desaquecer a economia, o Banco Central ele estipula que os bancos tirem dinheiro de circulação e transfiram essas verbas para os cofres do Banco Central. Só que as instituições financeiras elas não fazem isso sem ganhar nada. Esse dinheiro poderia estar sendo emprestado para os seus clientes, eles ganhando juros em cima desse dinheiro e eles não vão repassar esse dinheiro de graça para o Banco Central. Aí, por exemplo, o Nubank chega e fala, poxa, Banco Central, esse dinheiro eu poderia estar emprestando, cobrando juros, ganhando juros em cima desse dinheiro, eu não posso só simplesmente repassar para os cofres do Banco Central. E nisso, o Banco Central falando, não, Nubank, não vai ser de graça. Eu vou lhe remunerar, eu vou remunerar esse dinheiro que você está me repassando. Enquanto estiver nos cofres do Banco Central, você vai ser remunerado em cima desse dinheiro. E qual é a taxa que o Banco Central repassa em cima desse dinheiro? É a famosa taxa Selic. Taxa Selic nada mais é do que a taxa negociada entre o Banco Central e as demais instituições financeiras. Por isso que é considerada a taxa básica da nossa economia. É através da taxa Selic que advém todas as outras taxas do mercado. Selic baixa, o banco consegue emprestar dinheiro num juros mais baixo para o consumidor, para os seus clientes. Selic mais alta faz com que os bancos precisem colocar juros mais altos. É assim que o Banco Central controla a inflação. Vamos explicar direitinho como é esse controle. Quando o Banco Central percebe que a força inflacionária está alta, os preços estão sendo elevados, a economia está muito aquecida, tem muito dinheiro em circulação, ele vai tirar dinheiro da economia, tirar dinheiro de circulação e elevar a taxa Selic com o intuito de frear a inflação. Como é que acontece essa relação Selic e inflação? Nós podemos ter dois cenários, Selic baixa e Selic alta. Como é que isso influencia a nossa economia? Se influencia a nossa economia, vai influenciar lá na frente também os nossos investimentos, claro.
Vamos supor que a Selic esteja baixa, num patamar como já esteve há pouco tempo atrás, de 2%. Selic num patamar de 2%, os juros bancários também tendem a ficar mais baixos. Com os juros bancários mais baixos, temos aumento de empréstimos e financiamentos. Juros mais baixos incentivam a força compradora, incentivam o consumismo. A pessoa tem uma maior facilidade para financiar um carro, por exemplo, financiar um imóvel, porque os juros cobrados pelos bancos estão mais baratos, porque a taxa básica da inflação, a Selic, também está mais baixa. Então, os bancos vão praticar taxas mais baixas. Acontece que com a elevação do consumo, nem tudo são flores. A economia está aquecida, os juros estão mais baixos, tem mais gente pegando empréstimo, tem mais gente conseguindo fazer financiamentos, porque os juros desse financiamento estão mais baixos. Só que nem tudo são flores. Por trás de tudo isso, vem também a elevação da inflação. E por que a inflação aumenta nesse cenário de consumo elevado? No exemplo hipotético, vamos supor que as fábricas de calçado consigam produzir 10 pares de calçados. Tá. E nesse cenário, a Selic está lá em cima. Selic lá em cima, nós temos retração do poder de compra. Nós temos juros mais altos, então vamos ter consumo menor. Vamos supor que nesse cenário nós temos 10 pares de calçados, mas só 2 pessoas conseguindo comprá-los. Só 2 pessoas interessadas em comprar calçados. Ou seja, eu tenho muito produto para pouco comprador. 10 produtos, 10 pares de calçados para apenas 2 compradores. Se eu tenho muito produto e pouco comprador, o preço desse produto ele tende a baixar. Porque eu preciso baixar esse preço porque eu tenho muitos poucos compradores interessados nesse produto. Perfeito? Selic lá em cima, Selic alta, tenho poucos compradores, tenho muitos produtos, então eu preciso baratear esses produtos para incentivar o consumo que está baixo, porque a Selic está alta. Ou seja, Selic alta tende a trazer a inflação para baixo, porque eu diminuo a força compradora. Eu diminuo a quantidade de pessoas que podem consumir produtos. Por outro lado, nós podemos ter o cenário da Selic mais baixa. Se a Selic está mais baixa, nós temos o aumento da força compradora, nós temos o aumento do consumo. Porque se a Selic está baixa, os bancos estão também praticando juros menos altos. E aumenta a força compradora, aumenta o consumo das famílias brasileiras quando nós temos os juros mais baixos. E vamos voltar para o mesmo exemplo. Nós tínhamos a Selic alta, juros alto, menos consumidores. Nós tínhamos 10 pares de calçados à venda. Poucas pessoas, o preço do calçado vai baixar. Agora, nesse cenário, nós estamos num cenário de Selic baixa. A Selic baixa, os juros vão estar mais baixos. Juros mais baixos vão ter mais pessoas consumindo. Vamos supor que ainda temos esses mesmos 10 pares de calçados para serem vendidos e agora, ao invés de 2 compradores, como a Selic está baixa, nós temos mais pessoas querendo consumir, porque os juros estão mais baixos. Então, ao invés de 2 compradores, nós temos 20 compradores. Ou seja, agora nós temos 20 compradores, mas nós só temos 10 pares de calçados à venda. O que vai acontecer com o preço desses pares de calçados? Como eu tenho muito consumidor e pouco produto, esse preço vai subir. Ou seja, taxa de juros baixa, existem mais consumidores conseguindo recorrer a empréstimo, conseguindo consumir, conseguindo fazer financiamentos. Então, o preço dos produtos tendem a subir. É essa a correlação da taxa Selic com a inflação. O Banco Central utiliza da Selic para conter a inflação. Ou seja, se eu aumento a Selic, os juros bancários vão aumentar, aumentando os juros bancários, eu diminuo o consumo. Se eu diminuo o consumo, os preços tendem a diminuir. E o contrário também é verdadeiro. Se o Banco Central ele mantém uma Selic alta por um período,
e ele começa a perceber que a economia está desacelerando, tem menos pessoas consumindo. Menos pessoas consumindo, o preço dos serviços e o preço dos produtos tendem a diminuir. Diminuindo o preço dos produtos, eu diminuo a inflação. Se o Banco Central, na reunião do Copom, perceber que a inflação está controlada, a Selic ainda continua alta, o que é que ele faz com a Selic? Ele começa um ciclo de baixas da Selic. E é assim que o Banco Central, através da reunião do Copom, decide se aumenta, mantém ou diminui a Selic. Pois bem, então nós vimos que a taxa Selic é a taxa utilizada nas relações entre o Banco Central e as demais instituições financeiras do país. E nós temos também uma correlação entre os próprios bancos. Acreditem, um banco empresta dinheiro a outro banco quase que diariamente ocorre esses empréstimos interbancários. Daí advém o nosso quarto conceito, que é o CDI, Certificado de Depósito Interbancário. O nome é bem sugestivo. CDI é um certificado de depósito interbancário. Então, entre um banco e outro. Como é que isso ocorre? Lembra que quando a gente estava conversando sobre a taxa Selic, o Banco Central pode estipular que as instituições financeiras transfiram valores monetários para os cofres do Banco Central. Por exemplo, o Banco Central ele estipulou que o Itaú transfira R$1 bilhão nesse dia para os cofres do Banco Central. Só que vários clientes do Banco Itaú nesse dia fizeram saques, transferências, e o Banco Itaú ficou sem esse dinheiro em caixa para ser transferido. O que é que ele vai fazer? Ele vai pedir dinheiro emprestado para outro banco. Aí o Bradesco vira para tu e fala, não, consigo, só que eu não posso te emprestar esse dinheiro de graça. Afinal, eu sou uma instituição financeira e eu não empresto dinheiro de graça para ninguém. O Itaú fala, tudo bem, a gente negocia uma taxa. E que taxa é essa? É o famoso CDI, Certificado de Depósitos Interbancários. Então, nós temos a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa cobrada entre o Banco Central e as instituições financeiras, e nós temos o CDI. CDI já é esse empréstimo interbancário. É o Itaú emprestando para o Nubank emprestando para o Bradesco, que empresta para o Santander, e entre eles estipulam essa taxa do CDI, que ela é muito bem alinhada à taxa Selic. Se a taxa Selic, por exemplo, está em 10%, o CDI vai girar ali em torno de 9,8%, 9,9%. Eles sempre estão muito bem alinhados. Então, resumidamente, o que significa CDI? CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, que é a taxa de juros para empréstimo entre os próprios bancos. Então, nós vimos que os bancos podem recorrer ao Banco Central, aí ele vai utilizar a taxa Selic, ou ele pode recorrer entre seus pares, entre os outros bancos. Aí ele vai recorrer à taxa do CDI. E lá na frente, quando nós estivermos conversando propriamente sobre os investimentos em renda fixa, nós vamos ver que esses conceitos são os que vão nortear os produtos de renda fixa. Falamos sobre 4 conceitos. Falamos o que é a inflação, falamos como ela é medida, que é através do IPCA, falamos sobre a taxa Selic e falamos sobre o CDI. Agora nós vamos para o último tópico, que também é de suma importância nós termos esse conhecimento. Isso é a relação risco-retorno. Toda vez que eu tiver um produto financeiro com maior possibilidade de ganhos, não se engane. Se eu tenho maior possibilidade de ganhos, essa maior possibilidade de ganhos, ela vem também com maior risco. Então, basicamente, nós temos que ter em mente que quanto maior o retorno, maior o risco que está embutido nele, explícito ou não. Nenhuma instituição financeira, nenhuma empresa vai conseguir lhe oferecer um retorno maior se o risco também não for maior. Então, como último conceito básico para investirmos na renda fixa, nós precisamos ter em mente que sempre que o retorno for maior, ele vem com certeza com o risco embutido. Então nós precisamos ver em qualquer investimento, ou em renda fixa ou em renda variável, mas essa série de vídeos nós vamos estar falando sobre a renda fixa.
Então, dentro desse espectro de possibilidades de investimento no mercado de renda fixa, quanto maior o retorno, temos que ter em mente que o risco também está embutido ali. Nós precisamos analisar direitinho quais são os riscos, se nós vamos nos sentir confortáveis com esse risco para determinar em que ativos nós vamos investir. Tem-se a ideia de que renda fixa é aquele gráficozinho de uma reta retilínea da compra até o vencimento, sempre subindo numa reta bonitinha, e não é assim. Não se engane, quando a gente fala em renda fixa, nós temos uma gama de oportunidades, desde o mais tradicional aquele que cresce certinho, que eu sei quanto é que eu vou receber, até o que vai oscilar tanto quanto ações. O que nós precisamos colocar em mente para nortear os nossos investimentos? Eu parto do seguinte princípio: eu invisto para ter tranquilidade financeira. Eu espero daqui a um tempo viver dos meus rendimentos. Acredito que todo mundo que inicia no mercado financeiro tem o mesmo objetivo: viver dos seus rendimentos. Então eu parto sempre do princípio, sempre balancear da melhor forma possível risco-retorno associado ao seu perfil de investidor. Tem investidores que estão mais aptos a correr riscos e investidores que estão menos aptos a correr risco. Tem um certo, tem um errado? Não necessariamente. A depender do perfil de cada um. Os meus investimentos são para me trazer tranquilidade financeira, paz de espírito. Eu não quero investir num ativo que eu tenha que ficar preocupado se eu vou perder dinheiro a todo momento. Eu invisto para ter tranquilidade. Eu invisto para, no longo prazo, viver dos meus rendimentos. Sem a preocupação agora nessa trajetória, perdendo noites de sono se eu estou investindo em ação e essa empresa vai quebrar amanhã, se eu vou ter o retorno, se vai falir tudo, se vai ter uma guerra mundial que eu vou perder todo o meu dinheiro. Eu invisto para ter tranquilidade e não o contrário, para ficar aflito se eu vou perder dinheiro amanhã ou não. Com os pés no chão, um passinho de cada vez, degrau por degrau, sem pressa, sem querer ganhar tudo que tem para ganhar no curto prazo, subindo degrau por degrau. Essa é a minha forma de ver investimentos. Tem pessoas que vão ser mais adeptas em correr risco. E está perfeito, está tudo bem. Cada pessoa tem uma visão diferente do mercado. Cada um investe em como é melhor para si. Tranquilo? Se você gostou desse vídeo, ou se de alguma maneira ele contribuiu para o seu alicerce no mercado de renda fixa, peço que considere deixar o like e se inscrever no canal. Tranquilo? Até mais!